Um último assunto, galera, tá? Um último assunto tem a ver com essa questão das armas, tá? Que mais uma vez foi levantada em função do caso de hoje, né? Armas de fogo, uma festa de aniversário, 2 civis se balearam, um morreu, o outro foi parar no hospital. Enfim, uma tragédia, né? Famílias dilaceradas, enfim. Então, o debate sobre armas de fogo mais uma vez volta. Tá aí na tela essa imagem para vocês, tá? Para mostrar que, primeira coisa, o Bolsonaro facilitou a abertura de clubes de tiro, né? Então, esses CACs aí, as pessoas hoje podem se matricular no clube de tiro e ter muita munição, armamento pesado, e isso facilitou a circulação de armas, inclusive o desvio dessas armas para a criminalidade. Então a gente está aliviando a barra de muitos bandidos com as regras mais flexíveis, facilitou a entrada de armamento para a criminalidade, se dificultou o rastreio das munições, se aumentou o acesso a munições, tudo isso com os decretos do Bolsonaro aí para alimentar o bolsonarismo, essa cultura das armas, a indústria de armas, que ele também faz lobby porque ganha com isso. E o resultado prático é esse, o aumento do volume de armas sendo desviadas para a criminalidade. Esse é o primeiro ponto. Outros pontos eu já citei. Estatisticamente, se você está armado, né, numa situação de assalto, você tem mais chance de morrer. Estatisticamente, se você está armado numa situação de assalto, você tem mais chance de perder a sua arma para o bandido. Além de morrer, perder a sua arma para o bandido, né, e ter mais uma arma a serviço do crime. Reagir a assalto em qualquer circunstância, né, estatisticamente, comprovadamente, é errado. Você está assumindo um risco maior, você não é, né, um agente especial. E mesmo os agentes especiais, pessoas das forças de segurança, não devem reagir, porque quando reagem, também estatisticamente morrem mais, mesmo armadas. Então tem toda essa discussão aí. Mais armas, mais criminalidade, mais crimes envolvendo armas, mais mortes por armas de fogo. Então tudo isso é estatística nesse sentido. Então, é lógico que a gente tem que ser contra essa cultura das armas, né? A gente, obviamente, tem que ser contra essa cultura das armas porque elas nos matam. Elas são feitas para matar e elas nos matam. Aumenta o número de mortes por armas de fogo com mais armas de fogo circulando por aí. Então, elas não aumentam a segurança. Ao contrário, elas trazem mais insegurança. Sempre que eu dou esse posicionamento, alguns camaradas me questionam, Humberto, mas a organização revolucionária, nós não vamos precisar no sentido de defender a revolução, defender os camaradas. Galera, esse é um pensamento muito infantil a respeito da luta armada na revolução. Muito infantil. Porque evidentemente que nós, em algum momento do processo revolucionário, passaremos por isso. Mas existem 1000 coisas para nós organizarmos antes disso. O estágio de organização da classe trabalhadora no momento é muito distante da necessidade de nós termos essa pauta para discutir. Porque essa pauta ela vai ser discutida em 2 situações, né, no que diz respeito aos interesses da classe trabalhadora. Uma, no sentido estrito de defesa de camaradas que estão sendo perseguidos. Numa situação de ditadura, de perseguição política, onde alguns camaradas talvez precisem, para sua própria segurança, ter acesso a esse tipo de coisa. Numa situação muito específica de fuga, de segurança e por aí vai. Na outra situação vai ser no sentido de formar grupos de ação mesmo, né? Num estágio da revolução onde a revolução já esteja enfrentando a burguesia armada. Completamente diferente de onde a gente está agora. Tá? Seria inimaginável pautar essa situação agora, porque nós não temos sequer necessidade disso, porque não há, neste momento, uma situação que demande esse tipo de organização da classe trabalhadora. A gente tem que organizar, como eu disse, 1000 coisas antes disso. Porque até se nós estivermos organizando isso agora, nós estamos fazendo errado. Não é isso que a gente tem que estar fazendo agora. Ah, mas resistíamos. Bom, aí nós não estamos falando de luta revolucionária, nós estamos falando de algumas lutas específicas no campo, na floresta, onde talvez caiba essa discussão. Tá? Mas o ponto fundamental, mesmo onde cabe essa discussão, no sentido de reagir, tá? Nós estamos falando aqui no sentido de reação, de
se defender, portanto, mesmo quando a gente vai pautar nessas circunstâncias, nós temos que pensar o seguinte: nós da classe trabalhadora não teremos acesso a esse instrumento de defesa, porque é nesse sentido que nós estamos falando aí, pela via da flexibilização do acesso à compra legal, gente. Não é por essa via que nós vamos ter acesso. Nós vamos ter que encontrar outros caminhos para ter acesso. Caminhos tradicionais, que a própria história, né, dos movimentos revolucionários nos conta como que os líderes revolucionários no passado já conseguiram esse acesso. Em nenhum dos casos foi comprando. Porque quando você facilita a compra, você não está facilitando o acesso para a classe trabalhadora, você está facilitando o acesso para a pequena burguesia, que em geral, mesmo sendo parte da classe trabalhadora, defende a ideologia da classe dominante e vai utilizar isso contra a gente. Aí alguém pode dizer, mas Humberto, fica mais fácil para a gente também. Fica mais fácil para a gente também, mas vamos pensar o seguinte. Fica, sei lá, 10% mais fácil para a gente ter acesso. E fica 100% mais fácil para aquele que quer acabar com a gente ter acesso. Vale a pena lutar por isso? Porque se vocês entenderam o meu argumento, gente, primeiro ponto, não há necessidade de nós nos organizarmos nesse sentido agora, pelo menos não em larga escala. Não há. Porque não há uma situação de ditadura onde os camaradas têm que estar fugindo da perseguição política. Não há um momento revolucionário de enfrentamento da burguesia armada. E nas lutas onde isso é possível, que são lutas pontuais, na floresta, no campo, né, onde talvez isso seja necessário, não vai ser através da flexibilização do acesso legal que nós vamos conseguir armar esse setor da classe trabalhadora que precisa enfrentar a burguesia armada. Moral da história. Eu sou radicalmente contra a gente fazer essa pauta. Nós temos que ficar sempre contra esse tipo de flexibilização. Não é da postura revolucionária isso. Isso é uma postura infantiloide da perspectiva revolucionária de colocar a carroça na frente dos bois. É embarcar nesse fetichismo por armas. Isso é pequeno burguês. Isso é enviesamento da ideologia. Nós não podemos cair nessa. Nós não podemos ter esse tipo de fetiche. Nós temos que encarar a situação a partir da concretude da realidade. De quando é que a gente vai precisar, em que circunstâncias a gente precisa. E se a gente precisa, como é que nós vamos ter acesso? Não é da mesma forma que a pequena burguesia. Porque a pequena burguesia quer ter mais acesso a armas para nos matar. Para acontecer o que aconteceu lá no aniversário do petista, que é algo que está sendo estimulado pelo bolsonarismo há tanto tempo.